nossa aula. Na aula passada a gente falou um pouco de crase, falou de acentuação dessas diferenças, diferença de sentido, como é que isso funcionava. E na aula passada a gente teve um dia muito interessante que foi posterior ao Dia do Trabalho. E eu passei para vocês, né, no grupo ali, uns textinhos para vocês lerem sobre o trabalho. E eu pedi que cada um escolhesse aí dois para poder falar e tudo. E eu tô vendo que todo mundo deve ter esquecido. Pelas caras das pessoas. Não, foram dois, eram dois. Pra cada um escolher dois. Mas enfim, eu não vou. Eu vou. Vamos trabalhar do jeito que a gente conseguir. Eu sei que todo mundo tem uma rotina pesada, complexa, tensa, densa, extensa. Mas vamos que vamos. O que eu vou fazer com vocês? A gente vai trabalhar. Deixa eu permitir a entrada de alguém. A gente vai trabalhar com os textos que a gente, né, viu ali e vamos discutir um pouquinho. A minha ideia qual é? É ensinar vocês da articulação dos textos, né? Ver algumas coisas que a gente usa. A gente falou muito de algumas coisas gramaticais, mas eu preciso, mais uma vez, trabalhar com vocês algumas questões. Um ponto importante é a maneira como o texto jornalístico é construído, né? Que a gente fala um pouquinho dele. E no Brasil a gente tem uma questão da linguagem. Houve muitas mudanças em relação ao texto jornalístico, né? Então, hoje a gente não tem mais, né, alguns recursos, né, como, por exemplo, Gaspar e Blumenau não tem banca de jornal. Mas Gaspar tem, e Blumenau tem jornal que chega, né? Se você assinar o Metas, o Cruzeiro do Vale e o Santa, você recebe jornal na sua casa. Então, tem essa possibilidade. Além disso, eu também gosto sempre de fazer uma diferença em relação ao uso da linguagem trazida em cada um desses veículos aí. Porque, por exemplo, o jornal, ele aborda o tema de uma maneira. Um texto científico vai abordar de outra maneira. Uma música vai abordar de outra maneira. Então, essas coisas às vezes causam dúvida no português, por conta do uso das palavras. A gente já viu aqui que muita gente tem dificuldade com música, né? Para muita gente, música é um negócio tenebroso, né? Então, assim, para algumas pessoas há uma dificuldade, mas a linguagem jornalística geralmente é mais fácil, é mais tranquila por carregar o seguinte, por ter um texto mais objetivo, mais direto, com uma linguagem mais informativa. Entretanto, quando a linguagem é subjetiva, a coisa torna-se um pouquinho mais difícil. Tá? Então, vamos pegar aí os textinhos que eu tinha deixado. Eu tinha trazido aqui dois textos. Um do Senado, né, Federal, falando dos refugiados que empresas evitam contratar. O outro, falando do desemprego do mercado de trabalho brasileiro por parte de refugiados. E depois a reinserção profissional desses refugiados. E 5 iniciativas para a inserção dos refugiados no mundo do trabalho. Eu vou abrir um desses textos aqui. Ele vai. E foi. Deixa eu só projetar minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Eu peguei esse aqui tu? Então, por preconceito e desinformação, todo mundo vê na tela, né? Sim. Preconceito e desinformação, empresas evitam contratar refugiados. Então, esse texto está no site do Senado Federal. Por que é interessante? Ele traz dados, informações, é um artigo de opinião. Apesar de parecer uma reportagem, ele vai trazer algumas reflexões bem interessantes que o Senado Federal tem a respeito, né, da situação que a gente tem no Brasil. E o que eu gostei dele é que é um texto assim, fala de reportagem, mas é muito mais um artigo de opinião, que tem todo um cuidado na hora de construir a mensagem, né? Então aqui, esse artigo é de 2019, mas é um artigo muito atual ainda, porque ainda é uma realidade, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Ebony, que está querendo traduzir os documentos dela, o diploma e tudo,
mostra exatamente a dificuldade. Eu lembro sempre da Andreina também falando da dificuldade de conseguir uma vaga. Então, para muita gente, isso é um problema, tá? E o que a gente precisa ter aqui? Eu lembro daqueles exercícios que vocês fizeram, muita gente achou difícil, mas teve dificuldade de fazer essas associações aqui, por exemplo. Ó. Os números, né? Olhar os mapas, olha. E aí aqui, ó, o mapa que mostra, nesse período, grande fluxo de haitianos, depois a queda, e aqui em 2017, o grande fluxo de venezuelanos. Olha a diferença dos números, né? E o que vocês acham que se atribui a essa queda aqui, em 2016? Não sei, esse foi o ano onde eu cheguei no Brasil. Por que houve essa queda em 2016? Tá, imagino que os haitianos pararam de emigrar para o Brasil. Por quê? Mas por quê? Porque. O que aconteceu em 2016? Eleições? Não sei. Ah, como não sabem? Não sabem a história do Brasil? Que coisa feia. Oi, professor. O que aconteceu? Por que em 2016 há essa queda, gente? Professor, Oi. lá no Haití, Brasil tem exército tem um exército lá, hein? Isso, tem a MINUSTA, a missão de paz, a missão, né, das Nações Unidas no Haiti, que é liderada pelo Brasil. Aí sim. Agora, o que acontece em 2016, gente? Não sei, tu leu um negócio, fala tu. Não, no artículo não fala de 2016. Ah, tá. Ah, exatamente. Sabe o que acontece? 2016 foi o ano em que foram as Olimpíadas. Foi o último grande evento do Brasil. E aí as Olimpíadas acabaram, acabou o emprego. O Brasil começa a entrar em rota de colisão com a crise. E aí o Brasil mergulha numa crise muito forte. Foi o ano do impeachment da presidenta Dilma. Então vai o ano que começa a queda de uma série de coisas, a subida do dólar. E aí deixa de ser vantajoso para muitos haitianos virem para o Brasil. Outra coisa, a onda anti-refugiados, anti-imigrantes, também aumenta muito o preconceito nesse período. Então você tem uma reviravolta nesse negócio. Tá? Então há uma guinada para a direita no país que passa a olhar o imigrante de uma maneira ruim. Entendi. Tá? Então o mapa diz isso. Outra coisa, né? Crenças, aqui fala, né, o Leandro Carvalho, crenças equivocadas, né, maneira. Então aqui, ó, as empresas brasileiras, pesquisa feita com 400 profissionais de recursos humanos da Grande São Paulo em 2017. Ela é Grande São Paulo, uma região com, sei lá, 12 milhões de habitantes. 98% não admitem conhecer os procedimentos de contratação de profissionais refugiados, ou seja, se não conhece é porque não tem. 65% confunde a condição de refugiado com a de imigrante muito pobre. 63% pensam que os procedimentos de contratação de refugiados são mais complexos do que o do brasileiro. 48% acreditam que seus colegas não contratam refugiados por meio de auditorias do Ministério do Trabalho. E aí, qual é o medo da auditoria do Ministério do Trabalho em relação à contratação do refugiado? Acho que o Ministério do Trabalho teme pelas condições de trabalho escravo e pagamento inferior que os brasileiros. Exatamente. Então, assim, as pessoas, elas acreditam por isso, mas é o que acontece. Os frigoríficos da região sul, não vou dizer todos, mas boa parte que tem refugiado trabalhando em situação análoga à escravidão. Então, você tem isso, tá? Situação análoga à escravidão quer dizer escravidão contemporânea. Então, você tem esse tipo de coisa acontecendo, tá? Outra coisa também você acredita que a forma física é uma característica dos trabalhadores dessa região? Olha o gráfico, que interessante, ó. Eu li esse artigo, tá muito interessante essa parte ali.
O que acontece aqui? O que a gente tem de questão aqui, ó? A força física está centrada em 3 lugares do planeta: África, América Central e Oriente Médio. Por que não na Europa? Eles se destacam, o povo todo acha que eles se destacam mais pela inteligência e não tanto pela força Ah, física. então vamos retomar aqui o historiador, né? Franz Fanon, o pesquisador Franz Fanon, que ele disse que o judeu implicava o medo técnico, de que o judeu era muito e o negro implicava o medo da biologia, de parecer. Então, a gente tem ali 2 conceitos que estão imbricados nessa questão, que estão ali dentro. Ó. Racismo estrutural, né? A condição África, com certeza eu olho para a África e vejo força, porque o Brasil foi um país escravocrata durante 388 anos. Por isso, olhar para a África é só ver pessoas negras e força de trabalho. Trabalho braçal, não vejo inteligência. América Central, por quê? Eu olho para a América Central, vejo um bando de preto, indígena, gente que não vale nada, etc. Olho como força de trabalho. E pro Oriente Médio, aquele bando de árabe lá, ó. Aquele bando de gente estranha lá, ó. Serve para trabalhar em coisas que são serviços que os brasileiros não querem. E o europeu é o quê? O privilégio da branquitude. O europeu branco é aquele que não pode trabalhar. É aquele que é elitizado, que é bem visto, que é bem aceito. E aí, para quem não viu um filme brasileiro maravilhoso chamado Bacurau, fala isso. Bacurau diz. Quem é branco? Eu assisti. Muito bom. Bacurau é fantástico, né, Lorena? E muito bom. Gente, se quem não assistir, assista Bacurau. Sério, Bacurau explica exatamente isso. A maneira como se trata. Eu vou descer aqui e mostrar mais uma Bacurau? coisa. Bacurau é o nome de um filme brasileiro de 2019 que é um filme brasileiro de ficção científica e reflexão filosófica. Uma cidade do interior do Nordeste some do mapa quando a matriarca da cidade, uma senhora, morre. E a cidade desaparece do mapa. Agora eu quero olhar. E aí você vai entender por quê. Eu não vou dizer o que, Lorena também não vai dizer, mas vocês vão ver. Acho que está em Netflix. Acho que sim. Assistam, Bacurau é incrível. E aí, olha só. Teve Oscar e tudo, eu acho. Isso, Bacurau foi indicado ao Oscar, foi indicado a Palma de Ouro em Cannes, Festival de Toronto, Festival de Montreal, Festival de Veneza, vários festivais, premiadíssimo. Olha, 2 filmes brasileiros recentes maravilhosos, Bacurau e Aquários. Aquários também é muito bom. Aquários. Isso. Você já viu o Central do Brasil? Não. Tem que ver Central. Vocês têm que assistir Central do Brasil também, filme brasileiro. Central do Brasil tá no YouTube. Livre, você consegue assistir. Central do Brasil é dos anos 90, mas é um filme maravilhoso, com a Fernanda Montenegro. Atriz brasileira de 90 e poucos anos, uma senhora, que a mulher foi indicada ao Oscar por esse filme. Ela é incrível, então vejam esses filmes. E Amarelo Manga. Amarelo Manga também é legal. Cidade Baixa, Febre do Rato, Cidade de Tem que Deus. fazer tudo na lista. Esses filmes são muito bons. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês, colocar no grupo, que aí vocês pegam lá. Agora, alguns dá para assistir com a família, ó. Cidade de Deus não é melhor, a criança não é legal, depende. Eu veria para mostrar um choque de realidade. Central do Brasil é fantástico, assista com a criança que dá para assistir de boa. Bacurau não dá para assistir com criança. Mas a palavra Bacurau tem um significado? Vai ver o filme, não vou te dizer. Não, me refiero, é uma palavra tipo inventada para o filme ou tem um significado tipo, não sei. Vai ver, vai descobrir. Fala, Lorena, você vai falar. Acho que Bacurau era o nome da cidade. Lorena... Tá fazendo spoiler, Lorena. Não,
Lorena tá sabotando o negócio, Lorena. Não deixa o povo curioso. Ficar Tá de fazendo bico spoiler. fechado. Não, tô brincando, mas era o nome da cidade. Mas tem uma explicação bem interessante no nome do Bacurau. No filme ó. mostra. Ah, tá. Isso é o que eu Depois queria você saber, vai se ver. tinha um significado, tipo, não sei, Uhum. na língua portuguesa ou brasileira tem um... Tem vários. Acho que tem nome de peixe. Tem vários. Bacurau tem vários significados. É uma palavra que tá ligada a regionalismo também. Vê o filme que você vai entender. Tá. E aí, ó, seguindo ali, a gente tem uma outra pergunta. Você acredita que os trabalhadores dessa região aceitariam salários melhores no início? Olha isso, gente, isso é absurdo. Essa pesquisa do Senado Federal, feita pelo Paulo Paim, né, que é o senador, e para o outro lá, mostram exatamente que eles aceitariam, porque acham que as pessoas vêm e estão dispostas a fazer qualquer coisa. É a mesma coisa que fazem com a gente quando vai para os Estados Unidos. Aí depois, assim, você acredita que os trabalhadores dessa região têm capacidade de liderança? Olha a diferença aqui, Nossa, ó. tudo mal. Os europeus, os caras da Zoropa, como a gente brinca, ó, eles têm liderança, o resto não. E olha que interessante, né? Oriente Médio nunca, pouquíssimo, mas melhor do que a América Central e África. E aí eu vou citar a Lélia Gonzalez, em que a Lélia Gonzalez sempre disse que a gente é afro-latino-americana, a gente é uma América Latina. A América Latina porque a gente está muito mais próximo da África do que da Europa. A gente só não aceita isso. E aí a gente fala dos Estados Unidos, fala da Europa, mas o Brasil faz igual. Então o Brasil valoriza o europeu. 49% isso é muita coisa. Gente, com 400, pô, é muita coisa. Então um dado bem chocante. Seguindo, os recrutadores, apenas 18% já compara a contratação do refugiado. Então, 94% avalia como positivo o trabalho executado pelos profissionais refugiados e 94% relata que a integração com os funcionários não causou problemas na empresa e que não foram necessários pequenos ajustes, mais do que pequenos ajustes. Gente, o ajuste que precisa ter na língua. Esses são os senadores aí, o Flávio Arnes e o Paulo Paim, que trabalharam com essa discussão, trabalham com questões sociais. E aí tem umas perguntas que eu gostei muito, assim, contratar um refugiado é mais burocrático que um brasileiro? E aí aqui, ó, falando do que, como funciona, como fazer. Isso daqui é legal para a gente poder mandar para as empresas, né? A gente pensou até em transformar aqui no campus isso num checklist para mandar para as empresas entenderem que não é burocrático. É igual no Brasil, tem um outro negócio que é bem sério, quando a gente, não o refugiado, mas o migrante também, o migrante doméstico. Vocês sabiam que as pessoas que são do Nordeste, aqui no Brasil, aqui no Blumenau e Gaspar, elas recebem menos? Pessoas que têm filhos também, o mercado de trabalho costuma fazer isso, tudo isso. Quem tem filho, então, tá frito, porque tem-se o mau hábito de pegar quem tem filho e pagar menos, ou não contratar. Muitas empresas aqui na região de Gaspar e Blumenau não contratam quem tem filho. Porque o filho fica doente, e aí a pessoa vai faltar. Eu já ouvi relatos, assim, de alunos falando assim, pô, mas se você, professora, eu tenho filho, como é que eu vou fazer? Meu filho ficou doente. E a empresa dizer, se vira. Se ficou doente, você dá um jeito. É absurdo, né? Mas acontece. Então, assim, isso é contra a lei, tá, gente? Isso é muito importante que vocês saibam. E tenham conhecimento. Por isso que, assim, vocês têm que saber ler muito bem esses textos. Sabe, interpretar o mapinha ali, aquele mapa, saber por que em 2016 cai o número de refugiados, por que depois de 2016, com a questão da Venezuela, aumenta o número de refugiados, de imigrantes venezuelanos, mas o número de haitianos cai. Por que houve, agora muitos haitianos estão indo embora do Brasil, porque o Brasil se tornou um país caro, complicado. Os haitianos sofrem aqui com a questão racial muito mais do que outros povos, porque são pretos, assim como eu, né? Então, passam por uma situação bem bizarra. Assim, os casos de racismo são incontáveis. Por favor, senhor. Microfone.
boa noite. Boa noite. Ok, e falando disso, professor, sobre o preconceito dos africanos, na verdade, dos refugiados, na verdade, eu sou haitiano, né? Me formei aqui, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2016, eu comecei a estudar no Senai, eu fiz técnico na ITEC também, me formei aqui. Mas para conseguir emprego aqui, mesmo se for estudar aqui como haitiano, é muito mais difícil. Isso aí não é só eu. A maioria dos haitianos, no caso que estuda aqui, a maioria estão indo embora. Por quê? Por exemplo, eu fiz técnico de informática. Me lembrei, eu paguei 8 meses. 8 meses no Cato. Já ouvi falar da Cato, né? Sim. Paguei 8 meses procurando trabalho. Na verdade, eu tenho os requisitos, né? Que eles pediram tudo. Aí eu fiz entrevista, eu fiz muitas entrevistas. Aí tem uma vez, me lembrei, tem uma empresa que me chamou. Mas você sabe, na Cato, seu currículo não fala que você é estrangeiro, se você é brasileiro, não fala disso. Aí as empresas acabam chamando. Mas quando você chega lá, como que fala? Recrutador. Já pergunta para você não é brasileiro? Aí já... Aí depois fala, você é de onde? De onde você é? Do Haiti. Aí já mudou tudo. Já mudou tudo. Por exemplo, eu fiquei 8 meses procurando trabalho na área de informática, porque me formei aqui como técnico de informática. Estou fazendo faculdade na área de tecnologia. Mas mesmo assim, para poder conseguir emprego, o que eu fiz? Para poder conseguir emprego, para poder trabalhar na área, eu abri um MEI, tá entendendo? Para poder trabalhar por conta. Mas trabalhar carteira assinada, não consigo. Não consigo. Como você falou, professor? Como haitianos, africanos, as pessoas, a maioria, as empresas, é força de trabalho. Tipo, os trabalhos que são mais pesados, tá entendendo? É isso, você pode fazer isso, mas na área, por exemplo, de informática, administrativo, essas coisas aí, não pega a gente, não. Não pega. Gente, eu vou contar para vocês, eu vou só endossar o que o Geraldo está falando, que é a mais pura verdade. Eu tive uma aluna haitiana no meu primeiro ano aqui, ou no meu segundo, 2017, uma moça maravilhosa. Eu dei aula para ela e para o marido. Ela era professora no Haiti, para começar a história, né? E aí fala assim, professora, né? Estava fazendo técnico em administração. E aí ela era professora de francês, creole e inglês, né? Então, assim, humilhou, né? Que é uma pessoa que é professora dessas 3 línguas e alfabetizando essas 3 línguas, para mim é o suprassumo do suprassumo, uma pessoa de uma inteligência suprema. Sim. Além disso, a pessoa, né, assim, que é inteligente, ela é bizarra várias vezes, né? Ela era inteligente pra caramba e ela dominava o português. Sim. Bem, ela dizia pra mim que não sabia. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí, tá. Ela começou a fazer aula e ela trabalhava na Círculo, que é uma empresa de Gaspar, uma empresa de linhas, né? Sim. Ela trabalhava na Círculo carregando caixa. Sim. O que aconteceu? Eu dava aula de português, curso técnico de administração, e ela foi fazer o técnico. Sim. Gente, eu dava uma avaliação diagnóstica que era uma redação. Eu pedi um tema de redação, que foi do vestibular da Universidade de Campinas. E era para pegar a fábula do La Fontaine, que era do gato e do rato, que era o gato que tinha o gato, e os ratos tinham um problema, e os ratos tinham que pegar e resolver o problema. Sim. E aí o sábio dá a ideia de colocar um guiso no pescoço do gato para quando o gato chegasse, tá? E era para pegar essa fábula e associar com questões do mercado de trabalho. Ela tirou 10 na redação. Ela tirou 10. E a turma ficou em choque. Eu falei, gente, o único 10 da sala é dela ali. Eu esqueci o nome dela, eu não lembro se o nome dela é Ronice. Eu não vou me lembrar agora o nome dela.
Eu falei, ela foi o único 10. Aí o rapaz, peraí, ela não é Tiana? Eu falei, sim, querido. Ele falou, o resto da turma. Eu falei, todo mundo abaixo de 5. Ele, como assim, professor? Eu falei, meu querido, ela é professora. Ela escreve bem pra caramba. Você não tem noção. Sabe o que ela fez? Ela falou, professor, eu não lembrava da fábula, eu não conheço a fábula em português. Mas ela foi no texto que eu trabalhava em francês. A turma ficou assim, hã? E aí ela foi e traduziu do francês para português na cabeça e escreveu o texto. E a turma ficou chocada. E o que aconteceu? A pessoa, quando é boa, ela cai para cima. Sim. Ela fez o curso aqui, o técnico, se formou e foi embora para os Estados Unidos. Você está trabalhando de quê? Então, De professora. então é Aí, isso, professor. É isso, professor. Como que eu estava conversando com um amigo meu, e, se não me engano, tem um amigo meu aqui também que já falou disso. Tipo, as pessoas não vê o que você tem na cabeça. Já olha e fala, não, esse cara não quero. Me lembrei uma vez, eu estava conversando com um colega meu, ela falou para mim, Jerome, você está terminando a faculdade, você quer fazer uma especialização, tudo, aí depois você vai ter um emprego bom aqui, né? Eu falei, pela experiência que eu já tive, tá entendendo? Eu não estou estudando para o Brasil, porque, na verdade, você está estudando, certo? Mas as empresas, as pessoas não dão oportunidade. Não dá. Eu fiquei quase um ano sem emprego, procurando emprego na área, mas eu fiz entrevista. Por dia, se não me engano, eu fiz 2, 3 entrevistas. E aí é absurdo, mas é o que acontece, gente. É bem complexo, assim. É bem complicado. É uma realidade. E a gente está falando do Jerônimo que está em São Paulo. Vocês imaginem quem está, por exemplo, em Gaspar Blumenau, Sim. que é mais tenso, que é uma questão provinciana, né? Sim. Bem bairrista, a gente pode dizer, bem local, né? Bem local. Ceneris. Então, é isso, Então, para poder... Pode o falar. que eu queria falar, porque tem caso a caso, empresa a empresa, né? Porque assim, por exemplo, o que eu queria falar é exatamente uma coisa que é parecida, mas que no início não foi assim. Quando eu entrei na empresa onde eu estou trabalhando, eu fui a primeira venezuelana, eles estavam maravilhados. Obviamente, o meu desempenho foi... Eu fiquei, tipo, por em cima, porque eu queria de verdade demonstrar meus conhecimentos e tudo bem. Eles deram oportunidade, traz oportunidade, até onde eu tô, que já foram, não sei, fui promovida várias vezes, enfim. Qual foi o problema? Eles, como pegaram a minha referência, eles começaram a contratar outros venezuelanos. Eliane é uma. Então, tem quantos ele? Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o Emanuel, que é meu primo. De 7, 4 não querem prestar. Não. Tipo, eles não querem prestar, simplesmente eles não querem. Então, eles já teve oportunidades onde o antigo gerente, ele falava, os venezuelanos são tudo preguiçosos. Mas não porque eu seja preguiçosa, senão pela referência de outros venezuelanos que simplesmente não querem prestar e ficam com raiva. Quando eu cheguei aqui há 3 anos, eu falei, isso aqui vai se lotar de venezuelano. Eu sei que eu sou venezuelana, mas eu conheço a minha gente. Eu sei que os 60% ou 70% das pessoas venezuelanas são preguiçosas e não querem trabalhar. E eu sabia disso. E isso está acontecendo na empresa onde eu estou trabalhando. Infelizmente, está acontecendo. Eu concordo contigo, Ceneris, mas eu acho que há casos e casos e há questões e questões. Eu acho que há um fator cultural de adaptação, de querer estar, mas há um fator também de que o Brasil não colabora. Porque o que eu observo? O que eu vejo é que, por exemplo, você trabalha numa empresa que promoveu esse processo de acolhimento. Mas tem empresas que deliberadamente não contratam. Não contratam. E o pior não é isso. O que eu acho que está na ponta do negócio, para mim, no cerne da questão, né, no centro da questão mesmo, é algumas empresas de recrutamento e seleção que são culpadas. E às vezes não a empresa final, mas a empresa de recrutamento e seleção é que não passou por um processo de desconstrução e nem entende como é que o mundo funciona. E aí é que está o negócio. Também eu acho que depende muito do recrutador.
Sim. Quem é essa pessoa que você pegou e que vai te ajudar, que vai Eu acho que eles simplesmente queriam dar oportunidade para o venezuelano, porque sim, só porque, tipo, eles queriam dar muita oportunidade e não fizeram filtro, né? E aí começaram a pegar um monte de gente que eu falo, gente, pelo amor de Deus, fala, ai não, pode me dar uma folga porque é dia das mães no domingo, eu quero folgar na sexta? Pelo amor de Deus, né? E assim, é complexo. Mas Eli, fala aí, Eli. Não, melhor não. Fala, mano, fala. Vocês têm que falar, criaturas. Tem que todo mundo falar, participar, é importante. Só que eles realmente, eles não se esforçam. Eles só querem ficar aí sem fazer nada e passar todo o dia aí falando babosadas. Sem trabalhar. Esse é um problema cultural da Venezuela. É cultural isso. E por isso eu sei que daqui a, sei lá, 5 anos, a nacionalidade venezuelana vai ser conhecida como uma nacionalidade preguiçosa. E as oportunidades de emprego vão, obviamente, diminuir. Eu não estou falando eu estou falando do caso da Venezuela, porque eu sei como é minha terra. E eu sei que para outras nacionalidades o negócio é o preconceito, de verdade, preconceito. Mas com o caso da Venezuela, eu sei que no futuro vai ser merecido, tipo, a população é assim. Eu fico sempre pensando, né, que isso se junta a uma série de pontos que a gente precisa olhar, né? Aqui tem um artigo, deixa eu botar aqui pra gente ver, que eu acho que é bem interessante também, pra gente poder olhar algumas coisinhas, né? Esse artigo fala: refugiados desempregados buscam oportunidades no mercado de trabalho brasileiro. E aí a gente tem também uma outra questão, que é a questão legislativa e também a questão da validação de documentos. Porque assim, gente, a gente só tem o Acnur. Só tem os escritórios do Acnur para encaminhar. E muita gente não passa pelo Acnur, tá? Muita gente vai por outros caminhos, né? Muitos venezuelanos, por exemplo, fazem imigração por terra. E não é uma imigração, por exemplo, talvez legal, né? E aí a pessoa chega e vai se legalizar aqui. Então, isso para mim é algo que é interessante. Outra questão também é que, às vezes, a maneira como se tem um emprego no seu país e aqui é diferente, e aí fica difícil para a gente poder, né, acordar e como funciona. E fato, eu acho, Seneres e colegas, né, que o Brasil peca numa coisa bem grave. O Brasil não garante, como política pública, acesso à formação para migrantes e refugiados. É difícil você validar. Seneres, eu digo para você que tem graduação e Roger também, se vocês quiserem fazer um mestrado aqui no Brasil, vai ser burocrático. Se você não quer naturalização. Igual, né, o Jerome que está fazendo faculdade, ele vai conseguir mais fácil que vocês, porque ele vai ter o diploma da faculdade brasileira. Agora vocês vão precisar, igual a Ebony, revalidar o diploma, traduzir, não sei o quê. Quando, na verdade, a gente precisava ter um programa. Por exemplo, isso se poderia validar. Fala aí, Jerome. Sim, professor. Antigamente era mais fácil para validar os documentos aqui. Sim. Por exemplo, me lembrei quando eu cheguei... Dá para a mamãe, só um minuto. Quando eu cheguei aqui, tem esse negócio de, se não me engano, é diploma do ensino, certificado do ensino médio. Sim. Né? Isso aqui, você poderia, por exemplo, qualquer pessoa haitiano, poderia ir se não me engano, Educação Central, Secretaria de Educação. Secretária de Educação, para poder validar. Aí, por exemplo, no meu caso, eu fiz isso. Né? Eu fiz a validação para o secretário da Educação. Mas agora é muito mais difícil. É muito mais difícil. Por exemplo, tem vários haitianos que chegou aqui que não consigo validar os documentos para poder estudar aqui. Tem vários. Aí o que a Polícia Federal pediu para os
haitianos mandar os documentos lá no Haiti para poder legalizar no embaixado e depois mandar para cá. E lá é muito difícil, porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro em cima disso, tá entendendo? Aham. Agora é muito difícil, muito difícil. Antigamente o Brasil facilita para os imigrantes, mas agora, principalmente para nós haitianos, não sei como que tá para os venezuelanos, mas para nós haitianos é muito mais difícil, até para estudar. Sim, acho que para nós também é difícil. Não tentei ainda, mas eu já vi que só para legalizar uma partida de nascimento, um certificado de nascimento é muito burocrático. Tem que traduzir, tem que locar, tem que fazer um monte de coisa. Vou dizer para vocês, o Estado brasileiro, né, o Brasil é um país burocrático por conta da colonização ibérica, né? Portugal e Espanha são dois países muito burocráticos, né? Quando a gente olha para Portugal, a gente entende por quanto a nossa burocracia remonta a Portugal. E a gente não quer, de fato, validar, promover a validação e ajudar com políticas públicas os imigrantes, mas a gente desfruta de privilégios quando imigra para fora. Porque os brasileiros, quando vão para outros países, a imigração é muito generosa com eles, né? Por exemplo, eu falo de Portugal, não falo dos Estados Unidos, que não é generoso com ninguém, né? Então, não é mesmo. O tratamento que está recebendo nos Estados Unidos é complexo. Primeira coisa que você, se não tiver visto, você não entra, e mesmo com visto você pode ser deportado. Eu, quando fui aos Estados Unidos, eu fiquei apavorado. Eu vi gente sendo deportada na minha frente. Mas por que Sério? deportam? Por que é deportado? Porque você tem uma cara, você é loteria. Então, aquele dia você tem cara de gente que... Você tem cara de deportado, então deportavam, pronto. Tem cara de terrorista. Ai, meu Deus! Jesus amado. Acontece. Olha só, gente, ninguém me falou, eu fui. Em 2013, eu fui aos Estados Unidos apresentar um trabalho na Howard University, que é uma universidade só para negros e latinos, que fica em Washington. Eu peguei o voo do Rio para Nova York, e Nova York, Washington. E aí, chegando a Nova York, no JFK, sem brincadeira, eu fiquei desesperado porque é uma fila. E é assim, ó, a imigração nos Estados Unidos é América Latina para cá. Cidadãos europeus, tapete vermelho. Cidadãos americanos e do Canadá, tapete vermelho. Tá? Oriente Médio, Ásia e África junto com a gente. E aí você tem as filas. E você vê as pessoas parecendo boi num corredor assim, no aeroporto, e você vai lá entregando seu passaporte. E um senhor que estava na minha frente, ele foi levado para uma salinha. Pra vocês terem uma ideia, o scanner do aeroporto, ele te vê pelado. O scanner, ele te roda, ele é uma cápsula, né? Você entra, tem que ficar em pé com a mão assim para cima, e aí com a perna aberta, ele circunda você 360 e te mostra pelado. E eles perguntam o que você vai fazer, tudo isso. Eu não tive problema porque eu tinha visto, sou funcionário público, mas as pessoas estavam na minha frente e a mulher foi deportada. O cara foi deportado. Ele foi levado para uma sala para dar explicações. E não minta. Tem uma coisa da cultura estadunidense que é não minta. Se eles perguntarem para você, você está levando uma bomba na sua bolsa, diga seriamente, não estou levando. Se você falar, tô sim, eles vão te prender. Essa coisa que a gente tem do brasileiro, do latino-americano da brincadeira, nem brinca. Se eles perguntarem, você está levando uma bomba? Não. Você tem interesse de ficar no estado? Não. Seja firme nas respostas. E não minta, porque eles descobrem. Quem migra com criança, eles perguntam para a criança, qual o nome da tua escola? Qual o nome do seu professor? Sério. Eita. Então, assim, o processo não é legal. Mas, assim, uma coisa, a partir do momento que você entra nos Estados Unidos, a maneira de você ser recebido é com mais dignidade do que no Brasil em alguns momentos. Em algumas coisas, você tem algumas políticas. Entretanto, você sabe para o que você vai trabalhar nos Estados Unidos. E você vai ser valorizado por isso. Então, você vai limpar a privada, vai limpar chão, vai trabalhar como
embaralhador de carro, cassino, mas você vai ser valorizado. Você vai receber por isso. O problema é que no Brasil, o imigrante está fadado, está condenado a ficar numa função só. De não poder, não se aceita que o imigrante possa crescer no emprego. Exatamente. Sim, tem pessoas Exatamente. que são assim. Eu já Então, ganhei vários inimigos por isso. E aí, a gente tem coisas complexas. Queria outra- mostrar... Oh, por favor. Outra coisa, professora. Outra coisa. Não é só você vai ficar por exemplo, você não vai crescer, não é só isso. As pessoas têm tendência de pagar, por exemplo, no meu caso, meu contrato, eu estou trabalhando como MEI, microempreendedor individual. Por exemplo, meu contrato, quando eu entrei na empresa, meu contrato, no caso, era 2.300. Uhum. Aí, depois de 3 meses, a empresa pegar outro brasileiro, outro técnico de informática, o contrato dele já é 2.500. Aí ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Ele mora em São Paulo, é por isso. Tu mora em São Paulo, não é, Jamilton? Sim, É por isso. tá entendendo? Aí você vai ver, você não pode reclamar. Você reclama, vai quebrar o contrato. É isso. É Aí que eu é fiquei injusto. fiquei esperando quase 1 ano para poder falar sobre isso. 1 ano. Entendeu? Tem tudo isso. Tá vendo, gente? O Brasil não é para amadores. Eu falo que não é brincadeira. Aí, Roger, de novo, ó, rapadura é doce, mas não é Mas mole, não é não. mole. Rapadura é doce, mas não é mole, É, O gente. negócio não é fácil, não. Não é fácil, não é Isso é verdade. simples assim. Aqui, olha só, nesse artigo eu queria mostrar para vocês que é bem legal que ele traz 5 iniciativas que são direcionadas aí para imigrantes, tá? E coisas que estão no mundo do trabalho e que precisam ser feitas. Tá? O setor privado busca perfis com faixa etária de 18 a 40 anos. Né? Então, assim, o imigrante que é buscado é o imigrante que pode fazer parte da população economicamente ativa do Brasil. É aquele imigrante que eu vou precisar dele como força de trabalho, tá? Mas hoje a gente tem que mudar algumas perspectivas, porque a força de trabalho que eu quero é um trabalho também intelectualizado. Então o imigrante precisa de formação. Por isso que a barreira da língua não pode ser um problema. Né? E eu sempre digo, né, que o IFSC é o único lugar de Gaspar e Blumenau que tem ensino de português gratuito. Porque os outros lugares que a gente conhece cobram. Em Florianópolis tem alguns espaços, por exemplo, tem os círculos de hospitalidade que dão aula de português, mas eu acho que eles não cobram. Né? Alguns lugares têm iniciativas que são de ONGs e igrejas, mas a maioria dos lugares cobra, né? Então isso é complexo. E aí, o que é interessante são alguns programas, olha, que eles colocam para atender tem os interesses. Tem o Migraflix, que é a parte do empreendedorismo social. Profe, voz está muito baixa, não tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Bem baixinho, Me ouvem agora melhor? um pouquinho melhor. Tá. Eu vou pedir só o seguinte, talvez fechar o microfone todo mundo, só para ficar mais... para talvez o som sair melhor, que a minha conexão aqui no IFSC não tá legal. Então, assim, obrigado, gente. Aqui também tem a ADUS. Tá? A ADUS, ela é uma organização que apoia os refugiados, né? Isso se ocupa da integração local, né? De pessoas e tudo. E aí eles dão aula de português, capacitação para o mercado de trabalho, né? Fazendo meio de campo. Meio de campo é uma expressão que vem do futebol, né? Quer dizer, ajudando ali, intermediando, fazendo essa dinâmica para incluir essas pessoas, né? Então, essas empresas geralmente têm conexão com empresa grande, tudo isso, para poder levar para o mercado.
Também tem a plataforma TOT, que né, dá aulas, trabalha com ensino presencial e tudo. E a E o mais Acnu, conhecida, Acnu. né, que são aí espaços que a gente tem, tá? Algumas universidades, a gente estava falando isso no início da aula, também tem iniciativas, tá? Algumas universidades têm vagas no vestibular para refugiados. Tem vagas, às vezes lança edital suplementar. Eu sei que a UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, tem. Eu sei que a Universidade Federal de Minas Gerais tem. Eu sei também que a Universidade, qual delas aqui? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Paraná também tem. Todas elas têm isso. Gente, deixa eu só conectar aqui na tomada, senão vai desligar. Peraí. Pronto. Foi. Consegui conectar agora, tá? Tô mais tranquilo. É porque ele tava com 20% de bateria, ia acabar. Então, assim, esses órgãos aqui, esses 5, né? São espaços, tá ali no link do grupo para vocês acessarem, dêem uma olhada, assim, quem está procurando emprego, eu acho que é válido tudo consultar e ver o que esses espaços podem oferecer para vocês, né? O pessoal que está em São Paulo tem algumas oportunidades mais interessantes. Então, assim, pode ser que consigam aí algumas coisas, mas para quem está fora de São Paulo, capital, tentar por eles também, ver se eles não têm atendimento, outros espaços e tudo isso. E divulguem, sabe, pessoal? Porque às vezes alguns estrangeiros não têm acesso, não conhecem e às vezes estão, né, nessa dificuldade. O que eu acho mais complexo nessa questão do trabalho, que a gente precisa sempre retomar, a alienação de direitos. Às vezes a pessoa tem um trabalho, é contratada de uma maneira X, mas essa contratação está errada. Então ela acaba tendo a extinção dos direitos dela. Então isso é muito ruim. Então tem que ficar esperto com o registro, com essa coisa que o Jerome falou, né, do salário, que é uma palhaçada isso, enfim, ridículo. Né, a pessoa ganha menos porque é estranho que é haitiana, ou enfim, ou venezuelana, porque eu tenho certeza, se ela fosse suíça, austríaca, canadense, estadunidense, se ela fosse australiana, ela não ia ganhar menos, ela ia ganhar mais, tá? Porque ganha mais. Eu falo para vocês porque a gente tem situações. Eu lembro do ex-marido de uma amiga que trabalhava na Rolls Royce do Brasil e ele era engenheiro, ele era americano, ele ganhava muito mais. E eu tenho também uma conhecida que o marido é estrangeiro, trabalha na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, para Petrobras, e ele ganha o dobro do salário dos colegas. Ele ganha... Ai, eu tenho até vergonha de dizer isso, que eu fiquei apavorado quando eu soube. Ele ganha 50 mil reais líquido. Quanto? 50 mil. Gente, como assim? Peraí, passou o nome da empresa. E Eu me qual é conformo seu com trabalho? 25, professor. Ou seja, ele que faz? Ele que faz? O mesmo que os outros. A mesma coisa que os outros. Sim, só que os outros ganham, sei lá, igual... Ele só fica existindo. Ó, um brasileiro não vai ganhar, líquido nunca chega a isso. Um brasileiro, no máximo, sei lá, 20, 22 mil líquido. Eu sou feliz com A isso, gente nasceu professor. num país errado. Ou engenheiro, assim, engenheiro sênior, tá? Eu tô falando de engenheiro sênior. Eu preciso ser engenheiro de verdade. Engenheiro sênior que ganha isso, mas ele ganha porque ele é americano. Ai, meu Deus. Então ele ganha isso, né? E fora o seguinte, ele ainda tá surfando numa onda ruim. Porque nos tempos áureos da coisa, quando a coisa era boa, ele ganhava até a passagem aérea para poder ir e voltar para os Estados Unidos para ver a família. Tinha possibilidades, nossa, tinha muita coisa. Hoje a situação é pior, né? Quer dizer, pior, né? Pior. 50 mil líquido não é ruim para ninguém. Dá para Professor, comprar com muita 10 mil, bala, eu tô muito feliz. chocolate. Acho que não ganha 50 mil nem em 2 anos. 2, eu não ganho nem 10. Ele é porque a nossa empresa é melhor, a nossa empresa é ruim para todo mundo por igual. Olha, gente. Olha, temos que rir para não chorar. Tem que rir mas para não chorar. Todo mundo é ruim, pronto.
povo. É coisa... É só pra gente ter aí uma noção, né, das questões, das distorções que a gente tem em relação ao trabalho. Então, assim, pra gente poder entender como é que funciona. Então, tem que ter muita noção, não só da legislação, tem que estar se atualizando, lendo com frequência, conhecer os direitos, igual o Jerome contou a situação, que eu acho que é muito importante. Saber como é que valida documento, como é que faz aquilo, para não perder, né, os prazos, as coisas. E assim, quando o Jerome fala da questão da ida, da debandada de haitianos do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, é tentar uma oportunidade melhor num país que, teoricamente, os recebe melhor. E muitos haitianos vêm para o Brasil para conseguir o visto brasileiro, que o visto brasileiro, às vezes, é mais aceito nos Estados Unidos do que o visto haitiano. E é mais fácil, mas só que o seguinte, às vezes o processo de imigração, ele é terrível, né? Porque tem sempre um aproveitador que vai fazer besteira. Pois não. Mas, Capão, por favor. Tá, que falando nessa diferença que o governo põe em os haitianos, eu lembro que quando eu fui a fazer a residência, eu li os requisitos para fazer residência para venezuelanos e os requisitos para fazer residência para os haitianos. Para os haitianos, eles estavam exigindo uma constância de emprego. Verdade. Uhum. Que eles já tinham emprego, para eles revalidar estender o prazo como se chama? Da residência. Da residência. Mas para os venezuelanos, não tinha aquele negócio. Eles pediram também, né? Mas não entrava como um requisito obrigatório. Obrigatório, mas eles para os haitianos era obrigatório ter um emprego para poder renovar a residência. Verdade. Eu lembro daquilo. Isso é muito injusto, eu acho. Muito injusto. Total. Injusto, mas real. É assim que funciona. É cruel. É cruel. Isso é crueldade. Tipo, fim. Não faz sentido. Mas é o que se tem, filho. É o que se tem. Tá lá na documentação. Há essa exigência. O Gemilto tá levantando a mão, sim. Jerome, fala aí, por favor. Sim, e no caso que o colega falou, é verdade, né? É verdade, mas, por exemplo, no meu caso, eu ajudo muito o haitiano a tirar a documentação. Por exemplo, quando era assim, o que eu fiz? Eu mandei esse haitiano ir numa contabilidade, por exemplo, né, para tirar uma declaração que prova que está trabalhando como microempreendedor, que está trabalhando como autônomo. Já, entendi. Tá entendendo? Uhum. Aí, esse documento vale para a Polícia Federal. Cada coisa tem um jeito. Né? Sempre, mas mas a situação é triste, né? Aí o que eu fiz? Tem várias contabilidades, os caras que fazem contabilidade, né, tem esse documento que aceita para a Polícia Federal. Aí eu já mandei, eu falei, vai em tal lugar, você vai encontrar tal contabilidade, aí vai dar para tirar essa documentação. Porque sem esse mesmo, não dá para renovar a residência. O RN, não dá. Não dá. Não é só isso. Tem que ter como eu posso dizer, uma comprovante de residência. Sem comprovante de residência também, por exemplo, aqui no São Paulo, eles pedem para nós também. Aqui no São Paulo, sem comprovante de residência, não renova. Mas eu acho que dá certo, né? Porque se você está morando num lugar 5 anos, tá entendendo? Pelo menos tem que ter uma estabilidade. Não é grande, tá entendendo? Mas pelo menos um lugar que você mora, você tá pagando tudo, dá para comprovar isso. Mas esse negócio de trabalho, porque trabalho não é fácil nem pro brasileiro. Imagina pra gente. Tá entendendo? Imagina pra gente. Comprovante, aceita, mas para trabalho, comprovante que prova mesmo que você está trabalhando, eu acho que é só isso. Que triste. Não, mas tipo, é foda. Só que eu não posso falar essa palavra porque a gente vai postar esse vídeo. Mas... essa palavra é feia. É um feitiço feio.
Assim, gente, isso é algo que está na raiz do problema. Eu acho que é a burocratização e a seletividade. Há uma seletividade de pessoas que podem, devem, que se quer estar aqui. Então isso é o que também tem muito, tá? O que eu oriento vocês é tomar, sabe, se informar. Sim. Tomar propriedade das coisas para não perder. Porque quando você se informa, você tem muitas possibilidades aí, né, de entender como é que as coisas vão fazendo e você consegue se orientar, tá? O texto que eu estou compartilhando agora é um artigo, né, de uma professora, que é a Karen Canto, da revista, uma reportagem, né, da revista Consciência, é uma revista de jornalismo científico. É bem interessante, traz também os dados, falando do direito garantido, da desinformação, do preconceito, que são os maiores problemas. Então, assim, tem aqui, ela fala também de algumas iniciativas e tudo, né? Ela fala muito da questão da mulher, fala do coronavírus, tudo isso. São 4 artigos que tratam de perspectivas diferentes, mas que trabalham, né, atuam discutindo como é que funciona essa questão do trabalho com vocês, né, imigrantes e refugiados e tudo. Agora, é necessário sempre se articular, nunca fazer nada sozinho, sabe? Tá em grupo, tá com outros que possam auxiliar vocês, informando, trazendo as ideias, ok? Pessoas, o que eu vou pedir a vocês? Que quem não lê os artigos, que leia os artigos. Eu li. As reportagens, tá? Mas tem gente que não leu, Sanelis. Eu li esse aí. Eu li esse aí ali também. e o primeiro do preconceito e falta de informação nas Eu li empresas. o segundo e o terceiro. Show. O que eu vou fazer? Eu vou montar umas perguntinhas sobre eles para a gente poder encaminhar os exercícios, tá bom? E outra coisa que eu ia falar acho que isso. E vou depois só trazer aqui, eu coloquei um resuminho de crase, eu vou colocar depois um resuminho também dessa parte mais da linguagem científica e da linguagem jornalística para vocês terem uma noção. Da linguagem formal, lembra? E da linguagem formal, preciso trazer. Que eu tá? uso muito. Isso. E eu estou pensando não na próxima, mas na outra aula, trazer documentos mais formais, legislação, para a gente dar uma olhada também. Sim. Acho que é legal para a gente treinar essa leitura, discutir. O Ernesto tinha me mandado algumas coisas, tá na conversa ainda. Acho que eu vou catar do que o Ernesto me mandou e usar aqui na aula, que é bem interessante, falando da parte do site da Polícia Federal e tudo. A gente chegou a comentar um pouco sobre isso no módulo 2. E aí eu acho que é legal a gente retomar algumas coisas que tratam exatamente dessa formalidade da língua, sabe? Vocês sabem escrever, tem desenvoltura, mas é muito do exercitar essa escrita mais formal, mais direta, e também algumas escritas mais subjetivas, né? Por exemplo, discurso religioso, muita gente tem dificuldade. Eu lembro que a turma que eu dava aula presencial, eu tive que dar 2 aulas seguidas sobre leitura da Bíblia, porque eles eram evangélicos e não sabiam, não entendiam nada do culto. Como é que vocês vão pro culto? Eu tive que traduzir as músicas, explicar o que falava. Eles ficavam cantando e não entendiam nada. Eu falei, gente, não pode conversar pro culto, não entende nada. Sabe, absurdo. Para quem é falante de espanhol, a proximidade ajuda e atrapalha, né? Porque ao mesmo tempo que você acha que você sabe, quando você vai ver o que significa, você viu que você é um desastre, né? Que era tudo ao contrário. Mas é legal só pra gente ter essas conexões, tá? Então é isso, gente. Eu vou lá que eu tenho que entrar em sala daqui a 8 minutos e a gente se fala, ok? Beleza, tô parando. Qualquer coisa me chame no grupo, valeu? Valeu. Valeu, professor.